Estamos na Herdade do Esporão com o Dr. José Roquete para mais um À Conversa Com. Dr. José Roquete é uma personalidade que mistura a sua história pessoal com a história empresarial portuguesa. Nascido em Lisboa, estudou no Porto, investiu fortemente no Alentejo, mas pelo meio teve várias viagens, não só no mundo empresarial, como aventuras pessoais ligadas ao desporto, ligadas à política, ligadas a muita coisa. Esta vai ser uma conversa realizada aqui no Alentejo, na belíssima Herdade do Esporão, que desde já convido os nossos telespectadores a visitarem, e onde vamos conhecer um bocadinho mais do homem, do pai, do avô e do empresário e também do aventureiro. Dr. José Roquete, nesta apresentação eu refiro que nasce em Lisboa, estuda no Porto e investe no Alentejo. Como é que tem sido esta vida de empresário, mas também de apaixonado pela cultura portuguesa? Bom, digamos, o facto de eu ter nascido em Lisboa foi meramente ocasional. Os meus irmãos, eu sou o mais velho de 11 irmãos, nasceram todos no Porto. Não é? Acontece que eu nasci no verão e o meu pai e a minha mãe é açoriana, coisa que eu prezo muito, tenho um grande sentido de ligação com os Açores. A minha mãe é da Ilha Terceira. E o meu pai viveu toda a vida também em Lisboa, mas depois, em termos profissionais, a vida dele passou para o Porto. E foram essas as circunstâncias. E, portanto, eu fui para o Porto imediatamente depois de ter nascido, ou quase imediatamente depois de ter nascido, da maternidade de Alfredo da Costa. Não haverá sítio mais central para um alfacinha. Olha, isso partilhamos os dois. Também nasci na maternidade de Alfredo da Costa. E então, o que aconteceu foi que toda a minha vida se desenvolveu no Porto. Quando, já depois e com algumas circunstâncias, aliás, o Ortega y Gasset costuma dizer com muita razão que os homens são os homens e as suas circunstâncias. E as circunstâncias são aquelas coisas que nos vão acontecendo ao longo da vida. E o que aconteceu foi que quando terminei, naquela altura, a formação, chamava-se o liceu, não é? Que era o sétimo ano. O sétimo ano já envolvia... No Colégio Brutero. Exatamente, no Colégio Brutero, na Foz de Douro. Nesse mesmo ano é o ano em que é constituída e instalada a Faculdade de Economia da Universidade do Porto, que foi em 1900, portanto, o ano letivo do primeiro curso da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, 1953-58, eu lá me integrei e não sem algumas dificuldades por duas ordens de razões. A primeira era porque eu e fui sempre o mais novo do curso, mas a uma distância muito grande, porque a faixa etária dos meus colegas, já muito poucos vivos hoje em dia, como se deve perceber, era quase duas vezes a minha idade na altura. Portanto, eu fui para lá com 16 anos e havia muita gente com mais de 30. Porquê? Porque estavam a aguardar que a Faculdade de Economia se instalasse e já tinha uma formação de um instituto comercial. E já era gente que tinha vida e já trabalhava em empresas e tinha funções de chefia, o que tornou aquele curso relativamente competitivo e muito difícil para alguém que tinha relativamente pouca experiência da vida, que era efetivamente o meu caso. A economia era a paixão ou houve alguma indecisão na escolha? Não era propriamente, digamos, uma paixão muito definida, mas era qualquer coisa que me atraía e que me parecia que, como base de formação, valesse a pena. E parece-me que não terei escolhido mal, até por uma razão, porque a Faculdade de Economia da Universidade do Porto, sobretudo naqueles primeiros anos, tinha uma capacidade de gestão muito específica e muito própria. E até tinha, em termos orçamentais, alguma margem. E eu lembro-me disto porquê? Porque um dos professores que mais me terá marcado no terceiro ano da faculdade foi uma pessoa chamada Raymond Barre, que foi depois primeiro-ministro da França. E que era, já depois, e que vinha de Lyon, ele era professor da Universidade de Lyon, vinha de Lyon ao Porto todas as semanas, saía de lá à quinta-feira, apanhava o Sud Express e tal. Porquê? Porque ele adorava Portugal, gostava imenso do tropo, do Porto também gostava muito de tripas, não é? E portanto, depois do sábado ia-se embora e regressava a Lyon. Mas houve mais casos de contactos com professores que tinham, obviamente, uma perspectiva das coisas e do mundo
diferente daqueles que o Porto, enfim, eventualmente, se esperava ter. E essa formação na Faculdade de Economia foi de facto importante e marcou-me bastante. E essa competição de que falava, de ter colegas bastante mais velhos, já no mercado de trabalho, já a operar, essa competição acabou por espicaçá-lo para o mundo competitivo dos negócios, prepará-lo de uma forma diferente? Com dificuldade e a ter que correr, não é? Não foi propriamente uma história fácil, mas acho que teve indiscutivelmente eu acho que crescia naquela altura. É aquilo que eu também digo aos meus netos hoje em dia: o problema da formação é sempre um problema de crescimento e as pessoas devem sempre tentar, tanto quanto possível, crescer, não é? E enfim, em termos da formação, algum tipo de formação é se calhar mais orientada nesse sentido e outra eventualmente poderá não ser. Mas no meu caso, concreto e especificamente, por estas circunstâncias, como diria o Gacé, aconteceu assim. E, portanto, em 58, quando eu terminei o curso, com 21 anos, não é? Portanto, atenção, porque voltamos outra vez à questão da vida me ter posto à frente desafios que me levaram, desde muito novo, enfim, ter responsabilidade. A assumir o que é que se me pedia, se quiser, ou até o que a própria vida e a forma como estava a evoluir me pedia. Depois saí da faculdade e entrei para o Banco Espírito Santo no Porto, um dos primeiros licenciados que entrou para o banco. Não fui o primeiro, mas pode ter sido o primeiro ou o segundo. E como é que era a banca nesse tempo? A banca nesse tempo era uma coisa muito institucionalizada, mas que para além da institucionalização, e no caso específico do Banco Espírito Santo, que era o maior banco do país naquela altura, depois apareceu mais concorrência, o Banco Português do Atlântico, etc., mas era indiscutivelmente estruturas que tinham por trás até um contexto ético que, se tivesse sobrevivido às transformações que depois aconteceram na banca, não só em Portugal como em todo o mundo, teria evitado que o país tivesse passado por muitos dos problemas que teve, sobretudo os mais recentes, ligados com a banca. Porquê? Porque uma das coisas que se aprendia muito rapidamente era o respeito pelo dinheiro dos outros. Os bancos e os banqueiros têm basicamente que ter uma perspectiva de que 90% do crédito que fazem não é com fundos próprios, são com fundos de outros, que podem ser poupanças de muitos anos de trabalho digno, podem ser também fundos provenientes de empresas que têm essa aí, que concorrem nessa perspectiva. Mas este sentido ético, sobretudo a partir do princípio deste século, quando se deram grandes transformações, começaram nos Estados Unidos com o WorldCom e a Enron, logo no princípio do século, Sim. E que a mim me fizeram perspectivar logo muito rapidamente que isto ia correr mal, não é? Porquê? Porque os americanos resolveram este problema rapidamente através de uma coisa chamada o Sarbanes-Oxley Act, que tentou enquadrar este género de crises económicas que estavam a surgir, que na Europa também tinham surgido com a Parmalat, por exemplo, não é? E o que aconteceu é que isto não serviu para travar o que se começou a passar a partir de 2007, 2008. Que isso foi, então, a parte mais grave e mais dramática que acabou por nos atingir também a nós, de tal forma que eu diria que o panorama da banca portuguesa hoje em dia é totalmente irreconhecível se o quiser comparar com aquilo que havia, nomeadamente antes da nacionalização em 1975. O Dr. Roquete trabalha na banca durante alguns anos, mas, entretanto, liga-se à Finagra, a empresa que originalmente compra a herdade do Esperão. Mas repare, a empresa a Finagra que comprou a herdade do Esperão, fez-lo em 1973, não é? Em setembro de 73. Em setembro de 73 eu era CEO do Banco Espírito Santo. Eu era o responsável pela gestão do banco. E o facto de ter aparecido, digamos, a possibilidade da compra do Esperão não foi tão diretamente uma opção minha, não foi qualquer coisa para a qual eu, até inclusivamente nessa altura, estivesse preparado. Havia um excelente cliente do banco, era o Vasco Parreira, ali de Torres Vedras, que
fazia as torneiras para as botijas de gás, está a ver? E de uma casa, de uma grande firma chamada Casa Hipólito, que hoje já não existe, e que me disse que tinha um amigo enfim, que sabia de vinho e tal, e que tinha uma ideia, era possível em Portugal fazer vinho de qualidade e tal, e que talvez o Alentejo é que fosse a região e tal. E, bem, eu de vinho sabia pouco, não é? Sabia pouco. Da perspectiva do consumidor, não é? Quase para não dizer nada, não é? E aí ele apareceu-me com o Joaquim Bandeira. Quando ele também me explicou que o Joaquim Bandeira, naquela altura, estava ligado a qualquer coisa ali da zona do Poço do Bispo, eu disse, bom, Poço do Bispo, em termos de qualidade, não seria propriamente Um exemplo. uma boa recomendação. Mas não, ele tinha uma ideia concreta e objetiva e em termos disso, digamos que depois disso, ele começou a tentar encontrar soluções, até que lhe pareceu que o Esporão que era uma boa alternativa. Aqui não havia nada. Havia uma pequena zona ali à volta da zona histórica, onde agora está a torre, não é? Mas não havia rigorosamente. Mas o Esporão era, e não querendo ainda me desviar da conversa do CEO, como é que o CEO do Banco Espírito Santo decide transformar-se no grande produtor agrícola. É que o CEO do Banco Espírito Santo e os CEOs dos bancos naquela altura já tinham capacidade financeira própria, não é? Portanto, eu tinha uma capacidade financeira indiscutível para fazer aquilo que acabou por ser, estar na base da Constituição na altura Finagra, que foi o capital com que foi constituído, foi o capital suficiente para comprar e pagar inteiramente a herdade do Esporão. O que tem que ser entendido, porque normalmente não é isso que acontece, e hoje muito menos não é isso que acontece, não é com fundos próprios. Porquê? Porque aí era a minha perspectiva de banqueiro a pôr as coisas em cima da mesa, no sentido de dizer, vamos tratar de ter uma base financeira suficientemente forte para que isso não venha a criar no futuro, através de endividamentos que podem vir a tornar-se menos sustentáveis, etc. Isso perdura até hoje, em termos de cultura, aqui dentro do agora Esporão, que foi o Esporão S.A. que sucedeu à Finagra. Mas há duas histórias muito interessantes no processo de aquisição, na minha opinião, no processo de aquisição do Esporão. A primeira é, o Esporão era propriedade de 20 e tal herdeiros. Deve ter sido um processo de negociação cheio de histórias engraçadas. Exatamente, da família Alcáceres, portanto, e foi um processo obviamente complicado, e foi isso mesmo que eu nesta altura fiz notar ao Joaquim Bandeira. Mas o Joaquim Bandeira era teimoso e conseguiu efetivamente, aliás, por uma razão também, era porque aquilo que estava em cima da mesa como valor estava já na altura um bocadinho desfasado do que era aquilo que os proprietários, à distância, podiam ter e a imagem que podiam ter do Esporão, não é? Essa era, e foi efetivamente o facto. Pelos valores da altura, eles fizeram um excelente negócio, digamos até, porque, se não me engano, o capital da Finagra de construção foi 30 mil contos. 30 mil contos era dinheiro, naquela altura era 1 milhão e muitos dólares, não é? E provavelmente para os vendedores foi realmente também uma excelente oportunidade. Obviamente que hoje em dia também se percebe que foi uma oportunidade quase de ouro para o Alentejo. Voltando ao CEO do Banco Espírito Santo, ao Dr. José Roquete, na qualidade de CEO, como é que foi a nível familiar a gestão de, se hoje se demora 1 hora e meia a chegar a herdade do Esporão, naquele tempo se calhar demorava-se bastante mais. Acredito que a agenda familiar e profissional tenha ficado um bocadinho afetada neste processo de... Nem tanto, porque naquela fase inicial foi o Joaquim Bandeira quem realmente se encarregou da fase inicial do Esporão, que começou com a plantação da vinha, que está agora à entrada e que, portanto, já está a fazer uma terceira geração, não é? Foi aquela zona ali na entrada do Esporão e era quem conduzia e ia conduzindo a gestão. Obviamente que eu ocupava mais e mais diretamente de tudo o que estava relacionado com a estrutura financeira da Finagra e acompanhando isso. E é evidente que fui fazendo sempre com alguma preocupação a partir da altura em que, tendo sido tomada a decisão depois da nacionalização, porque a herdade do Esporão e a Finagra não foram
não foram, digamos, ocupadas, como aconteceu com muitas outros A família Roquete manteve Foi uma nacionalização feita por decreto, não é? Feita por decreto, decorrente da minha prisão como CEO do Banco Espírito Santo em 11 de março de 1975. Pois, o Dr. Roquete esteve preso, se não me engano, 3 vezes durante o chamado PREC. A informação que eu tenho é 3 vezes preso. Como é que é Mas voltando um bocadinho atrás, antes das prisões e antes de tudo mais, o doutor compra a propriedade em 73, em 74 temos a Revolução e o país fica de pantanas. Não se sabe, pantanas é um termo muito técnico, mas não se sabe muito bem quem é que manda em quem é que é o proprietário de quê, há processos de expropriação, há processos de nacionalização. Eu sou posterior ao 25 de Abril, eu nasci em 79. E por acaso é interessante ter aqui alguém que me conte um bocadinho de como é que foi viver esses tempos. Então, é muito importante entender uma questão que é a seguinte. Eu envolvi-me concreta e objetivamente no 25 de Abril. Eu, pessoalmente. Eu sou ainda hoje um dos fundadores da SEDES. A SEDES foi uma organização feita pela sociedade civil no sentido de tentar alterar a situação da ditadura tradicional que o país tinha vivido durante tantos anos. Mas não foi só através da SEDES, eu tive participação ativa e como sou convictamente católico, também há uma outra referência histórica que foi na altura das eleições, se não me engano, de 1964, houve um conjunto de pessoas que fizeram um manifesto ficou conhecido pelos 101 católicos, que naquela altura chamavam-nos católicos progressistas. Quer dizer, os católicos progressistas eram aqueles que não estavam na linha do tipo de catolicismo tradicional representado durante muitos anos pelo cardeal Sergeiro e pelo doutor Salazar. E portanto, esse meu envolvimento na própria transformação política do país não serviu de coisíssima nenhuma quando, em 11 de março, por pressão e ganho de terreno do Partido Comunista, não serviu de coisa nenhuma e, portanto, eu estive preso em Caxias desde março até junho, ou qualquer coisa assim. Olha, essa história das 3 prisões é assim, é porque ao fim de 3 dias libertaram-me a mim e mais 3 ou 4 dos meus colegas da administração do banco. Mas ficaram lá 2 ou 3 e, portanto, vamos lá ver o que é que vai acontecer e eventualmente se podia dizer, pois você devia ter ido embora, como depois aconteceu em julho desse mesmo ano. Não o fiz e posteriormente chegaram, enfim, informações de que iríamos ser presos outra vez. Eu considerei aquilo relativamente pouco provável, porque quem tinha assinado o nosso mandato de libertação foi o almirante Rosa Coutinho, que é uma personagem que em termos históricos se conhece. E Caxias era controlada pelo Luari, um homem chamado Palmeirácio, que, se não me engano, é o pai da Mariana Mortágua, mas não tenho a certeza, mas julgo que é o caso. E que tinha uma intervenção extremamente turbulenta, tinha participado, enfim, no assalto a barcos, no Paquete, tinha feito também, julgo eu, no assalto ao Banco de Portugal na Figueira da Forte, de conseguir fundos, etc. Mas quando, portanto, me prenderam, a mim e aos meus colegas também da gestão do Banco Espírito Santo, passado 3 dias aconteceu isso e na primeira prisão não havia mandato de captura, não havia coisíssima nenhuma, e na segunda, que foi, portanto, passado 5 ou 6 dias, em minha casa, às 2 da manhã, decoranhada à porta da casa, eu estava lá só com a minha mulher e o que é que acontece é que havia um mandato de captura daqueles que o Hotel Saraiva de Carvalho assinava em branco, não é? Assinava em branco e depois as estruturas enfim, nomeadamente as do Partido Comunista, tratavam de preencher com aquilo que mais conviesse. Não guardo desse período, nem do período da prisão, outro sentido e outra, enfim, e
e outra recordação que não seja ter considerado aquilo também eram circunstâncias da vida. Não era, não, porque há muitas pessoas que reagem nessas perspectivas. Não vale a pena ficar agarrado a um passado que criam correntes de ódio enfim, e sobretudo dão-se mal com circunstâncias novas e cria-se uma situação de vitimização que não ajuda nada. Não. Eu, como sempre tive uma perspectiva construtiva da vida e das coisas, não foi por aí que fui e ainda hoje penso que tenho nesse aspecto uma perspectiva de tolerância que é a história a correr, a evoluir e às vezes apanhamos e a história toca-nos por razões mais diretas, outras vezes acontece à nossa volta, mas isso tudo, portanto, quando finalmente acabamos por ser libertados, porque depois de aparecer um primeiro juiz, obviamente pertencente às estruturas institucionalizadas naquela altura, veio um segundo que nos disse que eu não sei o que é que os senhores estão aqui a fazer, porque vocês não têm acusação nenhuma. A acusação mais espantosa que havia era de abrirmos contas em imigrantes. As contas em imigrantes eram contas para vir dinheiro, não era conta para ir. Durante muito tempo foi uma das maiores entradas de divisa em Portugal. Hoje em dia, não é? E eu que tinha sido quem pôs a circular o primeiro cheque de viagens em escudos que se fez em Portugal, era o caminho era contrário, era para trazer divisas praticamente dos países de origem, onde muitos imigrantes portugueses já naquela altura, não com o padrão 2, mas obviamente porque os primeiros imigrantes que saíram daqui foram para limpar e lavar a Europa, não foi para muito mais do que isso, não é? Mas dessa perspectiva, portanto, quando eu saí, eu não tinha grande apetência por fazer aquilo que acabou por ser a minha decisão, que foi tentar outra vez retomar, com base num nome e numa marca, que era Espírito Santo, fora do país, tinha de ser inexoravelmente fora do país, tentar percorrer esse caminho. O Dr. José Roquete foi para o Brasil. Agora aí é importante explicar isso, que é, eu sou era amigo de infância do Dr. Francisco Sá Carneiro. E quando se constituiu na altura PPD-PSD, ele fez-me o convite absolutamente direto para eu ser um dos fundadores do partido. E eu disse-lhe ao Francisco, olha, é assim, o PCP tem a União Soviética, o Partido Socialista tem a Internacional Socialista, e tu não tens capacidade financeira nenhuma. Se eu fico e apareço como sócio fundador pela porta da frente do PPD-PSD, vais ter problemas financeiros que são inultrapassáveis. E durante todo aquele ano que decorreu ao longo de 1974 e até uma parte de 75, fui eu, com total conhecimento integral da gestão do banco, que permitimos a sobrevivência do PPD-PSD. Portanto, isto é para dizer que eu estava mais virado, quando saí de Caxias, para este setor do que propriamente para continuar para a banca e para a ligação com os Espíritos Santos. Mas pareceu-me que, tendo estado com eles mais de 20 anos, portanto, queremos ver desde 58 até 74, 60, pronto. Eu tinha alguma obrigação moral, porque eles também não sabiam para onde é que haviam de pegar no problema. Então, numa reunião feita em Espanha, eu acabei por decidir ficar e tentar encontrar também uma solução para que a marca e o espírito não se perdesse, não é? Não se perdesse. Depois dali fui para Londres, já com a família, onde estive praticamente um ano, e foi em Londres, concretamente, que aconteceu depois tudo aquilo que se passou em termos do Brasil, e que ainda hoje tem uma importância grande para o Esporão. Porquê? Porque era, nesta altura, embaixador do Brasil em Londres
um dos grandes economistas e dos grandes homens da economia e finanças do Brasil, que era o Roberto Campos. E foi ele que nos transmitiu o convite direto, na altura ainda da ditadura militar do Brasil, encabeçada naquela altura ainda pelo general Geisel, um convite para deslocarmos para o Brasil com a oferta de uma carta patente, assim se chamava, de um banco de investimentos, sem custo, e essa carta patente do banco de investimentos, na altura, cotava-se por uns milhões de dólares, não é? E foi esse o desafio, foi essa a razão depois da passagem e da migração outra vez de Londres para o Brasil, onde estive 5 anos. No Brasil, naquela altura, tinham ido para lá também muitas pessoas que eu conhecia e com quem tinha uma relação, seja por via de negócios, seja pela via concreto e objetivamente, via familiar também. Foram para lá, foram dois irmãos meus e o meu irmão mais novo. E o meu irmão mais novo é hoje o CEO da Qualimpor. A Qualimpor é a empresa que é 100% detida, praticamente 100% detida pelo Esporão, e que é quem no Brasil representa... e quem fez e quem preparou e até que concreta e objetivamente, hoje o Esporão é a marca europeia mais vendida no Brasil. Portanto, o peso que hoje a Qualimpor tem e o facto de termos seguido depois uma linha estratégica de que nos mercados que são para nós fundamentais, não funcionamos com importadores nesses mercados. Temos lá as nossas próprias empresas, a nossa gente, e isso faz toda a diferença. Avançando um bocadinho no tempo, são pelo menos 4 mercados qualificados assim. O Brasil, os Estados Unidos, Angola e o Canadá? Não. Holanda. Brasil, Angola, Canadá... Não, Brasil, Angola, Estados Unidos e Holanda. Não exatamente a Holanda, mas a União Europeia. A União Europeia. A União Europeia. Em termos da União Europeia, nós estamos na União Europeia, portanto, em qualquer caso e circunstância, a nossa gente está aqui. E hoje em dia, em termos da União Europeia, tudo o que tem a ver com a digitalização e a utilização online está a avançar com alguma velocidade, com base na Holanda e na Áustria. Portanto, hoje também, embora Portugal seja um país periférico, nós não podemos ignorar nunca isso, e também não podemos ignorar que dentro de um país periférico, o Alentejo é também periférico, não é? Portanto, o Alentejo é periférico ao quadrado, como poderia dizer, não é? Mas que em termos da União Europeia continua a ser também, do ponto de vista estratégico para nós, muito importante. E as âncoras que foram estabelecidas tiveram a ver, numa primeira fase, precisamente com os portugueses, chamado mercado da saudade. Uma coisa que eu achei muito interessante enquanto investigava um bocadinho o Esporão, é que o Esporão, sendo no Alentejo, na tal periferia da periferia, como o Dr. Roquete dizia há pouco, o Esporão sempre pensou um bocadinho mais à frente, sempre pensou, e estamos a falar de uma herdade com 700 anos, que é originalmente datada em 1267, a sua fronteira, mas com o advento da família Roquete e com o doutor à frente dos desígnios, desenvolveram sempre um bocadinho a tecnologia do seu tempo. No início, a adega, que hoje me disse que está em construção, foi desenvolvida com a maior tecnologia que havia, foram buscar a tecnologia francesa, a gravidade como vantagem competitiva. Hoje tem um centro meteorológico, previsão de doenças, tem sondas em todas as zonas de cultivo. A tecnologia é uma parte importante do sucesso? E faz toda uma diferença quando se pensa em termos competitivos no que está pela frente. Há pouco eu também estava-lhe a referir que nós já tínhamos começado a pensar que o tipo tradicional de vinhos de mesa que faziam no Alentejo tinha que ter alguma evolução.
E começamos a pensar que não era de todo em todo impossível, então eu vou citar isto só como exemplo, não era de todo em todo impossível que o Alentejo produzisse algum vinho branco. Não é? Os vinhos brancos alentejanos daquela altura, além de serem muito poucos, tinham uma graduações absolutamente inaceitáveis, não é? Inaceitáveis até em termos não só técnicos como legais. Não é? E houve uma altura, aqui há uns 12 anos, julgo eu, em que o crescimento do mercado e o crescimento que a empresa estava a fazer já tinha feito com que esta adega original que está ali, que era uma adega múltipla, portanto fazia vinhos brancos, tintos e rosés, não é? Já tivesse sido acrescentada várias vezes, em termos da capacidade operacional dela. E havia duas opções estratégicas naquela altura. Uma era continuar essa linha e continuar a ampliar aquela adega de multifunções, digamos assim, em termos específicos do tipo de uva que trata, ou então, um desafio que era até do ponto de vista financeiro bem mais exigente, construir uma adega unicamente para fazer vinhos brancos. E acabamos por ir por aí. Portanto, penso que é um caso único, pelo menos em termos de Portugal, não tenho dúvida que é uma adega que foi feita, pensada e instalada unicamente para processar vinhos brancos. Convém perceber que a uva branca é uma uva muito mais frágil do que a uva tinta. O que implica que o tipo de tecnologia que tem que ser utilizado para fazer bons vinhos brancos é bem mais exigente do que aquele que se usa para fazer vinhos tintos. E o que acontece é que realmente uma adega para fazer vinhos brancos até podia parecer naquela altura qualquer coisa assim de meio estranho. Por sorte, e não vamos dizer porque eu não estas coisas não recuso totalmente a perspectiva da bola de cristal. O que aconteceu foi que isso coincidiu com uma alteração dos hábitos nos mercados, não só de Portugal, como praticamente em todos os mercados, que foi uma alteração que se deu de consumos de vinhos tintos para vinhos brancos. Por duas razões. A primeira é que as senhoras começaram também a gostar, e em termos gastronómicos, e as senhoras, a maior parte delas, gostam mais de vinho branco. E depois porque as camadas mais jovens estavam a começar a mudar dos álcoois mais duros, do gin, do vodka, do scotch, etc., também para o vinho branco. Portanto, houve aqui uma coincidência. Uma feliz coincidência. Uma feliz coincidência. O único, enfim, mérito que pode haver na escolha é termos decidido fazer a adega de vinhos brancos, porque ela estava prevista unicamente para tentarmos, de qualquer forma, e a primeira adega que foi construída de vinhos brancos não tinha a dimensão e a capacidade de transformação que tem hoje. O que acontece hoje é que realmente no Alentejo se produzem vinhos brancos hoje de altíssima qualidade. A vencer prémios? Nomeadamente aqui no Esporão. E é extraordinário ver que aqui há uns 3, 4 anos atrás, na grande competição feita pela Vini Portugal, em Portugal para vinhos portugueses, o que acontece muito raramente foi um vinho branco, um verdelho, do Esporão, que ganhou o primeiro lugar, não dos vinhos brancos, mas de todos. E hoje em dia existe realmente já uma cultura que, graças a Deus, transborda para fora do Esporão. Transborda, não porque existam adegas, porque continuam a ser adegas polivalentes, aquelas que normalmente se utilizam aqui no Alentejo e em Portugal inteiro. A única adega que conheço para vinhos brancos é nos Torres, em Barcelona, mas ali ao pé de Barcelona. Mas o que acontece é que isso produziu um impacto concreto, que também ajudou a aproveitar. Porquê? Porque quando este movimento começou, também coincidiu com o aparecimento de níveis de qualidade substancialmente mais elevados. E eu não tenho dúvida, por esse lado, que uma parte importante daquilo que os vinhos portugueses hoje podem fazer, nomeadamente aqueles que estão mais para norte,
Nós também estamos ali na zona de Porto Alegre, porque entendemos que o aquecimento global é qualquer coisa que nos preocupava e, portanto, também fomos para a Serra de Porto Alegre para procurar, com castas muito específicas e já em altitude, a possibilidade de ter o tipo de uvas que pretendemos para os nossos vinhos de mais qualidade. E esse caminho é um caminho que é percorrido de uma forma que me parece que é extremamente consistente e muito sustentável, porque, para além disso, depois o que é que acontece? Depois acontece sermos confrontados. Porque este nosso modelo de negócio é um modelo de negócio que não é muito normal nas empresas de dimensão aqui mesmo em Portugal, do Esporão, é porque nós temos um modelo de negócio que se baseia na vinha e no vinho. Isto é um modelo de negócio que nasce com a plantação da vinha, se prolonga até ao final. Ao consumo, basicamente. Até ao final. Porque em outras empresas em Portugal, que aliás têm obviamente também mérito e capacidade competitiva, mas usam mais uvas de fora, usam mais uvas de fora da sua própria produção. Portanto, nós estivemos desde o princípio muito mais envolvidos na relação com a terra. E isso é de uma importância vital, porque está também na cultura desta empresa qualquer coisa que foi sempre para mim de uma importância fulcral, que é o ambiente e a ecologia. O segredo do Esporão. Eu sei que o Esporão, o de hoje, é um Esporão preocupado com o meio ambiente, onde se poupam 11 milhões de litros de água em comparação com outras propriedades do género de nível de produção. Um Esporão onde se preocupam com a vinha e a prevenir a doença antes dela aparecer. Um Esporão preocupado ecologicamente. Esse cuidado com o Esporão é uma paixão porque esta terra já faz parte da família? É um cuidado de um empresário cuidadoso ou é muito mais do que isso? É uma paixão muito sentida por mim e uma enorme preocupação que sempre tive no facto de termos um planeta, quer dizer, e até que eu saiba, não é propriamente qualquer coisa que eu possa antecipar à geração dos meus netos e bisnetos, não vamos ter outro planeta disponível, pelo menos com as condições que a Terra tem. E isso desenvolveu uma relação muito profunda e de um nível afetivo altíssimo, no sentido de é legítimo, e nós, seres humanos, somos a espécie que prevaleceu no planeta. Não quer dizer que se hoje em dia encontrarmos outros sistemas solares não possa ser outro tipo de fisiologia, aquela que digamos, se impôs, como acontece connosco. Agora, nós temos que ter uma perspectiva das coisas, e pareceu-me sempre que era fundamental, mesmo numa altura em que o ambiente e a ecologia eram variáveis de segunda linha. E porquê que isto é assim? Porque uma das coisas mais vitais que quem tem que lidar com a terra se deve preocupar é não esgotar a terra. Mas por uma razão lógica, uma razão óbvia, é que se fazem culturas que esgotam a terra, depois o que é que tem que acontecer? Acabou ali, ficou esgotada. Vamos cortar mais mata num sítio qualquer, vamos esgotar, etc. Está profundamente errado. Isto não é qualquer coisa que minimamente seja não só sustentável, como entendível por opção. É um espantoso disparate que isso possa acontecer. Mas a verdade é que acontece e continua a acontecer. O que acontece com a floresta amazónica, eu digo isto também pela experiência que tenho do Brasil, é outro drama, não é? E, portanto, o que também decorreu de alguma forma dos brasileiros dizerem, está bem, então a floresta amazónica é um grande pulmão e tal, agora não temos que ser nós só a pagar isso. Aqui há problemas nesse aspecto que são graves. Mas no que nos diz respeito, o que nós fazemos e continuamos a fazer, por este envolvimento que é, volto a repetir, estas coisas não se fazem também na vida, muitas vezes só por uma opção lógica, porque a opção lógica, em termos concretos,
em termos de proteção do ambiente, da ecologia, em termos de proteção propriamente da produção e da capacidade do solo, são coisas que ou são verdadeiramente sentidas, mas também são caras. Quer dizer, temos que perceber que também envolvem alguma capacidade financeira. Você bem pode querer ter enfim, qualquer coisa que lhe pareça, mas se não tiver capacidade financeira para fazer outra coisa, o que é que vai fazer, não é? Mas como aqui assim, é outro aspecto que é importante também em termos familiares, é porque não tem sido preciso até hoje que o Esporão pagasse dividendos. O Esporão nunca pagou dividendos. A única altura em que o Esporão, na altura Finagra, pagou dividendos foi quando esteve cotado no segundo mercado na Bolsa de Lisboa, não é? Durante relativamente pouco tempo. Antes de eu fazer a OPA sobre na altura, a Finagra. Mas isto porquê? Porque o cash flow que é gerado e a estratégia comercial que nós fomos sempre seguindo de recusarmos como estratégia adequada de crescimento, baixar preços. Nunca fizemos isso. Espero que nunca venhamos a fazer. Porque sabe que neste mercado, como aliás noutros, o consumidor normalmente associa preços mais baixos a menos qualidade. E depois engendra-se um ciclo vicioso que é difícil de recuperar. É quase impossível sair dele. Eu vejo com alguma pena que algumas das adegas cooperativas, nomeadamente aqui no Alentejo, foram por aí e sair daquele patamar onde estão é extraordinariamente difícil. O que acontece, portanto, é que a nossa preocupação com não esgotar a terra já resulta do respeito pela ecologia e pelo ambiente, não é só o facto de eu, com grande contrariedade dos meus amigos caçadores, não deixar matar aqui nada que voe, unicamente algumas espécies predadoras. Temos, obviamente, que tratar dos javalis, que são uma espécie destruidora, e em algum caso também coelhos e lebres. Mas, para além disso, o que é importante aqui reter esse sentido é que uma parte importante do trabalho e do investimento que fazemos na vinha, porque se nós não tivéssemos, nós podíamos ser uma sociedade, como aliás outras acontecem, que compravam as uvas fora, processavam as uvas aqui, tinham uma boa estratégia de mercado e as vendiam, mas não é por aí. Nós acreditamos que um bom vinho nasce de uma vinha cuidada, e de castas que foram escolhidas e de castas que foram combinadas no sentido de encontrar um nível de impacto no mercado muito alto. E é por aí que o mundo vai, não vai por outra via. E, portanto, quando nós hoje pensamos que, produto de um trabalho já de bastantes anos, a partir de 2018 teremos a nossa vinha inteiramente como vinha orgânica, isto no país inteiro, não é? Portanto, aqui, em Porto Alegre, no Douro, é por razões que têm a ver com esta sustentabilidade, com esta perspectiva. E a vinha orgânica, o que é que faz? A vinha orgânica permite, basicamente, ainda penso eu que se vai descobrir com o andar dos anos quais as razões porque a vinha orgânica é indiscutivelmente a única opção possível. Mas a verdade é que já hoje os mercados estão a antecipar isso. E por grandes diferenças de qualidade ou por outras razões, o que acontece é que a vinha orgânica e os vinhos orgânicos se vendem a 20% ou 25% acima dos vinhos que não têm tratamento orgânico. Mas não é o nosso objetivo não foi procurar isso, mas procurar produzir, e nós temos aqui objetivos concretos de que a produtividade e o solo arável do Esporão, por exemplo, que está feito em cima de xistos, em cima digamos, de uma superfície relativamente pouco, digamos, acolhedora, se quiser, que os xistos e essa base não seja destruída. E o que faz com que nós temos que procurar, e procuramos tecnologias que nos permitam não só não esgotar, mas também aumentar a capacidade de produção da camada arável que temos. Uma das coisas que eu costumo falar na procura que fomos fazendo disto, com algum humor,
é falar das minhocas e tal, das pessoas, mas as minhocas, mas é que tem as minhocas a ver com isso? Nós plantamos entre as carreiras, fomos à procura de quais eram aquilo que se devia plantar entre as carreiras e então chegamos a uma conclusão que é a seguinte, sabe, que as minhocas fazem os ninhos muito, muito fundos, relativamente fundos. E as minhocas depois têm que vir à superfície e procurar aquilo que mais eventualmente gostarão, não é? E chegamos à conclusão que havia um determinado tipo de favas, que não são muito boas até para se comer, mas que são apetitosas para as minhocas. E o que é que elas fazem quando vêm? Elas abrem furos e oxigenam o solo em profundidade. Está a ver? Este tipo de procura, este tipo de perspectiva, este tipo de investimento, que nós vamos continuar, estamos profundamente empenhados nisso, já tem em si e contém em si toda a capacidade de vir a ser sustentável. Repare uma coisa, quando vai por aqui, terá ocasião de ver, não é? As nossas vinhas foram podadas de tal maneira que as folhas e os cachos aparecem, em alguns casos, mais de 1 metro acima do solo. Noutras vinhas, as folhas estão. Quando há um ataque de mildios ou ídeos ou outras pragas, não é? Nós temos muito mais tempo antes que a praga chegue, temos muito mais tempo para lutar contra isso e por isso essa foi uma das coisas que fizemos quando começamos a pensar na cultura orgânica. Pensava-se muito na altura, as pessoas vinham e diziam, deve ser por causa da colheita mecânica. Não era. Era basicamente no sentido de defender a planta. É evidente que quando faz esta opção, portanto, eu há bocadinho falava das opções que são financeiramente pesadas, nós estamos a abrir a capacidade da vinha produzir para aí em 20%, porque só produz naquela zona. Só que produz aquilo que realmente é importante. E, portanto, a vinha, que é uma planta de uma capacidade de resistência absolutamente extraordinária, também, quando tem que produzir, não ao longo de um calo inteiro, mas também se esforça por isso, de alguma maneira e de alguma forma, não é? Mas eu queria lhe perguntar sobre a paixão pelo golfe, queria lhe perguntar pelo Sporting, mas não lhe vou perguntar nada disso, porque o Esporão é a paixão que nos trouxe aqui hoje e faltam duas coisas que nós não falamos no Esporão. Nós falamos muito no vinho, mas há uns anos atrás decidiu investir no azeite e o azeite do Esporão tem sido vencedor e tem sido um sucesso em muitos mercados. Mas também queria lhe falar do enoturismo, que é um projeto relativamente recente também e que nós vimos dezenas de pessoas aqui a passear na herdade, a conhecer este Alentejo, a conhecer esta beleza que tem história, que tem 700 anos de história, tem edifícios com mais de 500 anos preservados e cuidados. E queria que me falasse um bocadinho disso, do novo Esporão. E o projeto do azeite surgiu quase com uma naturalidade muito enfim, evidente, na medida em que nós já dispomos do impacto que temos em termos concretos, tanto no mercado, há dois mercados aqui neste setor, que é o on-trade e o off-trade, não é? O on-trade são hotéis, restaurantes, são cafés, onde as pessoas tomam um primeiro contacto com vinho ou com azeite, e o off-trade são as prateleiras, não é? Dispondo já de uma marca, portanto, obviamente que parecia que a passagem para o azeite seria qualquer coisa de normal e natural. E nós começamos já há bastante tempo com o lagar em Serpa. E esse lagar em Serpa, nós não tínhamos nesta altura olival, portanto, esse lagar em Serpa comprava azeitona muito selecionada aos produtores da região. Enfim, tínhamos uma estratégia que lhes permitia a eles também, e tínhamos contratos de longo prazo, também bem pagos e bem estruturados, que permitiam, obviamente, garantir a qualidade. Ter sempre, em termos de qualidade, aquilo que nós pretendíamos. E, portanto, a base inicial dos azeites do Esporão foi efetivamente o lagar de Serpa. Há uns 5 ou 6 anos, nós entendemos que havia indiscutivelmente uma vantagem, que até em termos, depois do plantio do olival que temos agora aqui,
E que é um olival que tem, não sei, tem à volta de 70, 80 hectares, talvez um bocadinho mais do que isso. Agora, que era vantajoso ter aqui também o lagar. E, portanto, o lagar que foi inaugurado, né, com a campanha do ano passado, foi transferido de Serpa para aqui e, portanto, aproveita tudo o que é as instalações industriais que já temos aqui, que são de uma qualidade muito grande e muito alta e que nos garantia também, nesse aspecto, fazer eventualmente melhor do que aquilo que faríamos lá embaixo em Serpa. E, portanto, o azeite atravessou e navegou também, já na fase da cultura orgânica e biológica, no sentido de que uma parte importante da produção fosse realmente azeite orgânico. E devo dizer que tem sido um sucesso em termos de mercado absolutamente incontestável, nomeadamente no Brasil, que é onde hoje em dia o nosso azeite orgânico tem uma cotação e uma penetração notável. O ano passado, muito em cima da zona de final do ano, na maior competição que se faz na América do Sul, no Brasil, América do Sul, de azeites, nós ficamos em segundo lugar, à frente de todos os azeites italianos, espanhóis, tunisinos, gregos, etc. Porquê é que ficamos em segundo lugar? Porque o azeite que ganhou era um azeite chileno. Eles lá, as culturas deles estão 6 meses desfasadas das nossas, e o azeite chileno tinha acabado de ser produzido. E no caso dos azeites acontece uma coisa que também encontra na vitivinicultura, nos vinhos brancos, a mesma coisa. Os vinhos mais recentes, em muitos casos, são, ao contrário dos vinhos tintos, que implicam um certo amadurecimento, mas em alguns casos e para algumas castas são os vinhos mais recentes, aqueles que digamos, que têm mais em si, contém mais em si alguma coisa que depois, no envelhecimento, se vai transformando. Transforma-se em outras coisas que às vezes até são melhores, mas tem esse impacto. E no caso do azeite especificamente, esse é o caso. Não é? Para terminar, eu tinha-lhe dito há pouco que havia 2 histórias que eu achei particularmente interessantes na aquisição do Esporão, lembra-se? A segunda é com que vamos terminar, que é uma frase que eu li a algures, que há um relatório na fase inicial do Esporão que diz que é um projeto megalómano e fadado à falência. O que é que o José Roquete de 2017 diz a esse escritor do relatório dos anos 70? Assinado, havia um outro adjetivo que aparecia depois de falência, era falência rápida. E o problema da mudança em si é aquilo que de mais importante eu tenho tentado transmitir aos meus filhos e aos meus netos. O que é que isso significa? Isso é também uma das culturas mais permanentes e mais enraizadas aqui no Esporão. É a da desinstalação. As pessoas têm que lutar contra a instalação, têm que se desinstalar, estarem permanentemente preparadas para a mudança. E isto vem acontecendo há muitos anos. Raramente se pode ter pensado que íamos estar numa época em que este sentido de mudança e desinstalação era ainda mais importante. Não vamos conseguir, nem muito difícil conseguir qualquer capacidade competitiva se o espírito de desinstalação permanente não estiver presente. Porquê? Porque hoje em dia quem não muda morre. E a mudança, se for controlada, portanto, há mudanças reativas, mudanças que são quase provocadas por tecnologias que são desatualizadas, não é? Quer dizer, são mudanças mais vindo de fora para dentro. Mas as mudanças interiores da desinstalação, por isso é que eu lhe falava quando cheguei aqui, da destruição criativa que nós permanentemente, o que está a acontecer na adega tradicional do Esporão nesta altura, esta perspectiva da desinstalação é aquilo que de mais importante, eu diria até mais nobre tem a aventura humana, porque nós não fomos criados, assim me parece, para ficarmos sempre na mesma, não é isso não retira as razões pelas quais nós somos a espécie dominante do planeta, e voltamos se calhar ao princípio da conversa, uma parte da sua legitimidade, não é? Portanto, agora, o que interessa é que, na perspectiva da mudança, a mudança se faça para melhor. E para melhor tem a ver também, outra vez, com a mesma perspectiva, para melhor em relação às pessoas.
porque o que de mais fundamental existe é que seja possível e que as empresas tenham também uma estrutura ética que permita pensarem que existem e que as pessoas existem e que o grande ativo que uma empresa tem são as pessoas. E que o melhor e a mais competitiva das perspectivas no mercado é realmente os consumidores sentirem que são encarados do ponto de vista de ético com uma seriedade muito grande. Hoje estivemos à conversa com o Dr. José Roquete. Provavelmente ficaríamos aqui à conversa para pelo menos mais um programa, porque ficou muito por falar. Provavelmente tentaremos voltar aqui e conversar um pouco mais com o Dr. José Roquete para sabermos mais sobre tanta história que há para contar, a parte desportiva, a parte do golfe, a parte do Sporting, a parte do que é que vai ser o futuro do Alentejo e o que é que vai ser o futuro do Esporão, mas por hoje não há mais tempo. Convido a todos a visitarem não só a Herdade do Esporão, a conhecerem este fantástico espaço, as suas adegas, a sua zona produtiva e todo o Alentejo que o rodeia, mas também a convido a provarem estes produtos que são produtos de excelência, de sabor, de saber e de Portugal. Representam muito o que é o sabor e o saber de Portugal. Voltaremos brevemente para mais uma conversa dessa vez não com o Dr. José Roquete, mas com outro convidado, e eu vou ficar aqui à conversa com ele. Até para a próxima.